A paz do Senhor Jesus, alunos da Fatades Praia Grande, tudo bom com vocês? Nós estamos lecionando soteriologia e dentro dessa matéria nós vamos estudar hoje os aspectos da salvação, tá bom? Os aspectos ou os passos da salvação. São alguns teólogos enumeram 7 passos, né, ou 7 aspectos da salvação, sendo eles justificação, regeneração, santificação, adoção, perdão, redenção e reconciliação. Vamos focar essas 3 próximas aulas nesses 3 assuntos: justificação, regeneração e santificação, ok? Então hoje vamos lá para justificação. Justificação é o ato que Deus torna o pecador justo, tá bom? Eu vou dar alguns textos para vocês, tá certo? E vou ler apenas um, os demais vocês leiam em casa. Vou dar para vocês Romanos 3, 24 e 27, Romanos capítulo 4, versículo 6 a 9 e Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá ler Romanos 5, de 1 a 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então tá aí, envolve a fé, tá bom? Por intermédio da fé. Foi me apresentado a proposta de salvação e eu acreditei, e porque acreditei no sacrifício. Então o que me torna justo não é a minha fé é a maneira que eu entrei, tá certo? O que me torna justo é o sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário, tá bom? Efésios 2, versículo 8 e 9, tá bom? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é a maneira pela qual sou justificado pela fé, porque eu acreditei, tá certo? Então eu dei entrada a esta graça por intermédio da fé, tá bom? Então não é mérito meu, é mérito exclusivamente de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito por mim lá na cruz do Calvário, tá bom? Então justificação é o ato, justificação é o ato pelo qual Deus torna o pecador, tá? O condenado justo. Deus torna ele justo. Deus está dizendo assim: você é pecador, você está condenado, perante a lei você está condenado, mas eu te absolvo, eu te dou liberdade. Você aceita essa liberdade? Então o sacrifício de Jesus está me dizendo isso. E pela fé eu estou dizendo: sim, eu aceito esta reconciliação que o Senhor me dá gratuitamente, tá bom? Vamos lá. O que está envolvido na justificação? O que está envolvido na justificação? Está envolvido a remissão da pena, tá certo? E a imputação da justiça. Então vou novamente dar alguns versículos para vocês, ler apenas um, tá certo? Gênesis 2, versículo 17, Romanos 5, versículo 12 a 14 e o Romanos 6 e 23. Vamos lá para Romanos 6 e 23. Ouça o meu coração falando com vocês. Romanos 6 e versículo 23. Fala, coração. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A remissão, tá certo? Remir é pagar, é quitar, tá certo? Então, eu, pecador, tinha uma dívida. Jesus veio e remiu, e Jesus veio e quitou essa dívida, porque o salário do pecado é a morte. Então esta era a minha parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo sacrifício, tá certo?
se remete lá para Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É bom sempre frisar esse versículo, tá bom? Então, ele fez uma troca comigo. Eu condenado, ele o justo juiz, e me justificou pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A remissão da pena. Imputação da justiça. Mas, mais uma vez, eu vou dar para vocês alguns versículos. Segundo aos Coríntios, versículo 5 e versículo 21. Esse aqui nós vamos ler, tá bom? Segundo aos Coríntios, versículo 5 e versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então tá bom, olha aqui. Ele imputação da justiça, ele imputou justiça, ele creditou justiça. Imputar é acreditar, tá certo? Acreditar. Então, na minha bagagem eu levava a condenação. Jesus veio e creditou, Jesus veio e depositou em mim como podemos dizer aqui, a justiça. A justiça, você agora é justo. Quando o pecador entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o pecador ele é perdoado, tá certo? Ele é perdoado. E a justificação, ela vai além do perdão. A justificação está dizendo assim, o pecador perdoado, você agora está justificado, você agora é justo. Você agora, além de ser perdoado, não existe nenhuma acusação contra você, tá? Está apagado, né? A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então, diante de Deus, nós nos tornamos justos, tá bom? Então, o que está envolvido na justificação? A remissão da pena, tá certo? E a imputação da justiça. Nos é imputado a justiça. Agora, diante de Deus, nós somos justos, tá bom? O perdão, ele elimina os erros, né, cometidos, né? E a justificação nos livra da condenação da lei, tá bom? Foi o que eu acabei de dizer para vocês agora, tá bom? Assim sendo, a justificação significa que, apesar do passado pecaminoso do crente e de suas imperfeições no presente, o crente desfruta, tá bom? O crente desfruta de completa e segura posição para com Deus, certo? Então, apesar do nosso passado, apesar do nosso presente ser o presente como nós lemos aqui, de imperfeições, então nós gozamos de uma segurança boa diante de Deus, tá bom? Porque nós somos justificados não são pelos nossos atos, nós somos justificados pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele coloca diante de Deus o seu sacrifício. Pai, perdoa-os, porque eu morri por eles na cruz do Calvário. E ele acreditou. Ele recebeu o meu sacrifício, tá certo? Então não é por méritos meu, tá certo? Por mérito meu. Se fosse por mérito meu, então seria pelas minhas obras, como Paulo lá no capítulo 4 de Romanos está falando, não é Abraão não foi justificado pelas obras, não. Abraão foi justificado pela fé. Ele acreditou, ele creu em Deus. Ele acreditou. Agora, a praticar a obra foi uma consequência da fé que ele teve para com Deus, tá bom? Primeiro ele creu e depois ele, então, executou aquilo que Deus estava lhe pedindo, tá bom? Então, Abraão foi justificado pela fé, tá certo? Porque ele creu, acreditou em Deus. Bom, justificado é o veredito
divino e ninguém pode contradizer. Vamos ler aí Romanos 8 e versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então está lá, tá bom? Justificado é o veredito divino. Quando fala sobre justificação, pega-se a ideia de um tribunal, tá bom? Deus, o justo juiz, o pecador condenado, tá certo? Pecador condenado. Diz lá, Ezequiel, parece capítulo 18, não sei se é o versículo 4, que diz, Ezequiel diz assim, eu não sei se a voz do coração aqui pode ler para mim aqui. 18 e 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus, juiz. Agora preste bem atenção. Como pecador, nós estamos condenados. A alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. E Deus, pela graça, veio e, pelo seu favor, pela sua infinita misericórdia, veio e me perdoou e me justificou, me tornou justo, tá certo? Pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, o veredito, ele bate o martelo, veredito, justificado. E por estar justificado, então, quem é que pode, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Então, está batido o martelo. Acreditou no Evangelho, acreditou no Senhor Jesus, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, tá bom? É Deus quem os justifica. Logo, então, somos justificados por Deus, Lemos bem no finalzinho do Romanos 8 e 33, nós lemos lá no finalzinho do versículo, É Deus quem os justifica. Leia aí para mim, finalzinho do Romanos 8 e 33. É Deus quem os justifica. Só para repetir, tá bom? Porque eu já disse, mas lendo na palavra fica mais confirmado, tá bom? Então, logo somos justificados por Deus. Não perca esta palavra, tá bom? Essa frase. Nós somos justificados por Deus, tá bom? Pelo sacrifício de Jesus feito por nós lá na cruz do Calvário, tá certo? A fé é a maneira pela qual eu dou entrada a essa graça, é a minha participação. E eu preciso crer, porque o Evangelho me é apresentado. A minha parte é crer, tá certo? A minha parte é crer, mas a fé não mostra que isso é um mérito meu. A fé simplesmente eu estou dizendo, olha, realmente eu estava perdido, eu estou perdido, mas agora eu estou recebendo esta eterna salvação. Eu aceito, eu creio e aceito essa salvação. Tá bom, meus alunos? Qualquer dúvida, nós estamos trabalhando com a revista Obra da Salvação, tá bom? Nós estamos trabalhando com essa revista. Vocês podem entrar lá no WhatsApp, lá no grupo da congregação, e eu passo para vocês mais algumas outras lições que nós estamos estudando, tá bom? Processo da salvação, lição 10, tá bom? Lição de número 10, obra da salvação, tá certo? Eu peguei também, fiz algum apanhado de outros livros, então não tirei tudo dali, peguei de outro livro também. Mas pode ler, pegar essa revista aqui, porque aqui está os dois passos demais, tá bom? Que é a regeneração e a justificação, tá bom? Embora eu vou fazer um apanhado de outros livros também. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.